Você já parou para pensar que quando você quer aprender um idioma, existem 4 habilidades que você precisa aprender? Mas que 4 habilidades são essas? Qual que eu deveria desenvolver primeiro? E será que quando eu estou desenvolvendo uma, eu já não automaticamente desenvolvo a outra? Bora falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E hoje eu quero trazer esse conceito das 4 habilidades para você saber o que você quer focar, qual delas você devia desenvolver para o objetivo que você tem ao aprender um idioma. Mas que 4 habilidades são essas? Bom, primeiro a gente precisa entender que cada uma delas demanda um esforço diferente, demanda um estudo diferente. E não necessariamente quando você desenvolve uma, você desenvolve a outra, mas às vezes sim. Por isso a importância da gente saber que 4 habilidades são essas. As 4 habilidades que a gente precisa desenvolver para aprender um idioma são ler, escrever, escutar e falar. E quais delas você precisaria desenvolver? Bom, para isso você tem que saber o motivo que você está aprendendo aquele idioma. Vamos usar o inglês aqui como exemplo. Para quem me acompanha já sabe que eu não sou muito a favor desse negócio de ficar pensando eu quero aprender inglês para ir lá na frente. Não, cara, para mim você tem que aprender o inglês ou qualquer outro idioma para usar ele hoje, para usar ele agora. Você vai começar a estudar hoje, começa a falar hoje. Isso parece bizarro, mas cara, é um fato. Se você quer aprender a falar, adivinha o que você tem que fazer? Você tem que falar. Aprender um idioma tem que te trazer recompensas diárias. Se você só ficar pensando naquilo que você vai ter quando você aprender, cara, isso acaba desanimando muito, porque você está sempre olhando muito lá na frente e parece que vai demorar muito para chegar e às vezes você não coloca o empenho necessário e quando vai passando o tempo você vê que não desenvolveu o quanto queria e acaba desanimando mais ainda. Por isso as recompensas diárias. Você ter esses motivos para aquele acordar assim e falar, porra, hoje eu tenho um motivo realmente para aprender. E no fim do dia perceber que você conquistou aquilo é muito mais vantajoso, é muito mais inspirador do que ficar pensando em algo que você vai ter daqui, às vezes, anos, né? Mas de qualquer forma, vamos lá, vamos ver para que tipo de pessoa cada habilidade serviria melhor. A gente tem 2 características quando a gente fala dessas 4 habilidades, que é o passivo e o ativo. O passivo seria o ler e o escutar. Por que passivo? Porque você não faz nenhum esforço para criar uma ideia. Quando você lê, quem criou essa ideia não foi você, foi o escritor do livro, por exemplo. Ele sim teve que fazer um esforço para criar aquelas palavras e você só tem que ler. Você não tem que criar nada. Da mesma forma, o escutar. Quando você escuta, é alguém que está falando aquilo para você. A pessoa está criando as informações e você só está recebendo elas. Você não demanda energia criativa. Por outro lado, a gente tem os ativos, que seria escrever e falar. Aí sim você demanda energia criativa. Quando você escreve, é você que está criando as palavras. É você que está fazendo com que alguma coisa nasça dali. Da mesma forma, a fala depende de você, depende da sua energia, de você criar essas palavras para saírem da sua boca. Isso demanda energia criativa, por isso ativo. Então, de forma resumida, o passivo seria o que não demanda energia criativa e o ativo seria o contrário, o que sim demanda energia criativa. E aí você tem que pensar, o seu trabalho, ele seria mais algo passivo ou algo ativo? Como assim? Vamos pensar num programador, por exemplo. Eu tenho alguns amigos programadores que eles falam que precisam ler muito em inglês, que, cara, o sistema de programação deles ali tá todo em inglês. É claro que eles também precisam criar, então eles também precisam escrever, mas pelo que me parece, parece que eles já meio que memorizam o que cada um é, então mesmo sem saber inglês, eles sabem que se colocar aquele comando ali, vai dar tal coisa, que se colocar outro, dá outra coisa. O mais importante, pelo jeito, para eles, seria ler, mas eles também teriam que escrever. Então é um pouco mais passivo, talvez, do que o ativo. E outra, se você tá lendo aquela coisa, você vê que aquela coisa significa isso, é só você copiar depois, né? Então não demanda tanta energia criativa assim. Agora, por exemplo, um palestrante. Cara, esse palestrante está criando as ideias dele toda hora, ele que tá ali falando. Então ele é mais ativo, ele precisa sim de energia criativa. Então para ele seria mais interessante focar naquilo que é ativo. Um escritor, mesma coisa, ele que está criando as ideias, sai da cabeça dele. Ativo também. E uma pessoa que quer apenas consumir informação, ela quer apenas estudar o que tem por aí em inglês. Porque, cara, pesquisar coisas em inglês é como usar hack no Google. É você conseguir achar coisas muito mais fáceis e de muito melhor qualidade. Uma pessoa que ela só quer consumir informação, seja através de vídeos ou seja através da leitura, ela é bem mais passiva. Então, focar nas habilidades passivas para ela poderia ser um pouco mais vantajoso. E falando sobre isso, sobre essa
pesquisa em inglês, eu fiz um vídeo sobre 9 motivos para aprender inglês que pode te ajudar a realmente dar o pontapé inicial e começar a aprender. Vou deixar esse vídeo aqui no card, então é só você clicar aqui que você vai encontrar o vídeo. Mas é aí que você pensa, né? Igor, desenvolvendo uma habilidade, eu já não automaticamente desenvolvo uma outra também? Não necessariamente, mas às vezes sim. Vamos entender isso. A grande diferença está entre o ativo e o passivo. Existe uma grande diferença entre você entender e você conseguir falar. Eu, por exemplo, no italiano, eu já consigo entender muito bem, mas eu ainda estou tendo grande problema para falar. Por quê? Porque eu ainda não pratiquei muito a fala. Foi pouco que eu pratiquei. Então agora eu vou começar a mudar o jogo. Eu vou começar a falar mais antes de querer consumir mais conteúdo. Porque é exatamente sobre isso que eu expliquei. Você não demanda energia criativa. Digamos que uma parte do seu cérebro é a parte que brilha, que ativa quando você precisa da criatividade. Só que quando você não está usando, essa parte não brilha. Então, se você foca só no passivo, você não está trabalhando esse músculo, digamos assim, essa parte desse músculo, para poder trabalhar melhor. Porque pensa assim, se você vai para academia todo dia, por exemplo, e você levanta um peso de 5 quilos, depois os 5 quilos vai ficar fácil, você vai para 10, vai para 15, vai para 20. É a mesma coisa. Se você não trabalha essa parte da criatividade, quando você for usar ela, você é o pezinho de 5 quilos que você não está conseguindo levantar. Então você precisa sim trabalhar essa parte desse músculo. E aqui eu gosto de usar um exemplo do tenista. Imagina que alguém fala, cara, eu quero aprender tênis, essa pessoa treina 10 horas por dia durante um ano. Essa pessoa vai ficar muito bom no tênis, não é? Putz, ela vai ficar excelente, cara. Vai ser difícil alguém conseguir ganhar dela, porque, porra, ela treinou bastante aí. 365 vezes 10, ela treinou mais de 3.000 horas para poder ser uma pessoa boa no tênis. Mas, tendo treinado tênis tanto assim, vai fazer ela ser boa no futebol? E aí que a gente começa a entender. É claro que o tênis vai desenvolver o fôlego da pessoa, vai fazer com que ela corra melhor, vai fazer com que ela tenha uma perna mais forte, então o chute dela vai ser melhor. Então ela sim desenvolve algumas habilidades para o futebol, mas ela não é tão boa no futebol quanto ela é no tênis. Onde eu quero chegar com isso é que cada habilidade é uma habilidade. Então, se você quer aprender as 4, é muito importante que você trabalhe as 4. Eu não gosto de dizer separadamente, mas de certa forma sim. É claro que quando você desenvolve a leitura, por exemplo, você desenvolve também a escrita, porque você está vendo como aquela palavra escreve, você está vendo como que é cada letra daquela palavra, então é muito mais fácil de você lembrar depois na hora de escrever. Mas de novo, uma coisa é você bater o olho em algo que já existe e outra coisa é você ter que lembrar de como é que se cria aquela palavra. A mesma coisa para fala e para escuta. Se você escuta bastante, é claro que você vai estar adquirindo vocabulário para na hora que você falar, mas às vezes aquela palavra, sempre que você escuta ela, você entende. Só que quando você precisa usar ela, falar ela, ela não vem na sua cabeça. Por quê? Porque é a energia criativa, é a parte do músculo que você não treinou e precisa treinar para poder fazer com que ela venha sempre automaticamente na hora que você precisar dessa palavra. Para ficar mais claro a diferença das habilidades, vamos pegar essa palavra aqui. Uma pessoa que está acostumada a ler, por exemplo, ela sabe todas as palavras, mas ela só leu. Ela nunca escutou uma palavra de inglês na vida, nunca. Mas ela sabe ler tudo. Quando ela vê essa palavra em um livro, ela vai saber perfeitamente o que significa. E pode ser que ela até saiba como é que escreve. Muito provavelmente ela vai até saber como é que escreve se ela precisar escrever. Porém, se é um brasileiro que nunca escutou nenhuma palavra de inglês, quando ele vê essa palavra, ele pode pensar que fala alguma coisa como tipo Togiti. E não, cara, a pronúncia dessa palavra não tem nada a ver com Togiti. Ela se fala thought. Você vê que é uma grande diferença? Às vezes a pessoa, quando ela só está acostumada a ler e ela escuta thought, ela não consegue remeter o som àquela palavra que está escrito. Até porque a nossa memória é visual. A gente remete muito mais a uma imagem do que a escritura mesmo em si. E é aí que está uma grande diferença. Isso é só um exemplo, é só uma comparação entre duas habilidades, que seria a leitura e a escuta. E tá aí a grande importância de você poder praticar. E aí é também a diferença entre o passivo e o ativo, né? Treinar aquela parte do músculo que a gente já falou, que seria a criatividade. Aqui no meu canal eu vou falar várias vezes sobre como desenvolver cada uma das suas habilidades. É claro que existem diversas formas que você pode usar para desenvolver cada uma delas, mas eu vou estar sempre aqui falando sobre isso e mostrando como você pode, às vezes se a fala é o que te falta, como que você pode praticar, como que você pode usar as ferramentas que você tem sem gastar dinheiro para poder ficar melhor na sua fala. Então, se você está interessado sobre isso, eu recomendo que você se inscreva aí no meu canal para o YouTube poder te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez, eu recomendo que você assista o vídeo, que eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela, de 9 motivos para você aprender um idioma, que isso pode facilitar para você entender qual habilidade você deveria desenvolver de acordo com o seu motivo. Mais uma vez, pensa sempre no diário, pensa sempre aqui e agora.
mas às vezes ter um motivo para dar o pontapé inicial pode ser algo muito interessante. Agradeço você por ter visto o vídeo até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você quer me agradecer, é só deixar o like aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!